futuro intercambista, tudo bem com você? Aqui quem tá falando é a Ariane Machado e você está assistindo ou ouvindo o GeaCast, o podcast da Go Ahead Intercâmbios. E se você está planejando fazer um intercâmbio, esse podcast é ideal para você aprender muito sobre o melhor destino, os melhores programas e muita dica relevante sobre intercâmbio, é claro. E hoje temos o nosso ilustre convidado, Renan Guimarães. O Renan Guimarães, ele era funcionário público aqui no Brasil e ele decidiu dar uma reviravolta na sua vida e vivendo uma das melhores experiências na Irlanda, né, Renan? Obrigado, Renan, pela sua presença, por aceitar fazer aqui esse podcast, compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui. E antes da gente começar o nosso bate-papo, não deixe de seguir as nossas redes sociais e as nossas plataformas do podcast, do nosso GeaCast, claro, que tem muita coisa bacana, muito conteúdo referente a intercâmbio, então não deixe de acompanhar e olhar os outros podcasts também. Então, vamos lá, né, apresentar o nosso convidado aqui, Renan Guimarães, né, Renan Guimarães, o Rê, né, mais conhecido como Rê. O Rê é gaúcho também de Charqueadas. Gente, é a segunda pessoa gravando o podcast com a gente de Charqueada, gente. Então, pesquisa aí no Google Charqueadas para vocês irem lá conhecer e fazer um turismo, hein, gente? Então, vale super a pena. Porém, o Renan hoje mora em Florianópolis, né, em Santa Catarina, que é um estado top, né, uma cidade maravilhosa, Floripa, né? E o Renan, ele foi fazer o intercâmbio em 2017 e ficou por 2 anos, né, na cidade de Dublin. Inclusive, nos conhecemos lá, né, o Renan, agora tem que fazer a piadinha, né, gente, que não posso perder a oportunidade, né? O Renan é o mais conhecido como o Rei da Dices. Já já vocês vão entender o porquê o Rei da Dices. E o Renan, é claro que, ó, lá na Irlanda era faça sol ou faça chuva, era acessório indispensável para qualquer lugar que o Renan ia, era o óculos de sol. Então, Rê, eu não podia perder a piada, né? Eu tive que emprestar aqui um óculos de sol, gente. Tá, obrigado, né? É só para dar uma descontraída aqui, para o nosso convidado ficar à vontade. Gente, eu acho que eu vou gravar de óculos de sol. O que vocês acham? Eu gostei, Ari. Top? Eu gosto muito de óculos de sol. Então, fechou. Gente, não, mas eu não tô enxergando, né? Então, vamos tirar. Gente, então assim, como vocês já sabem, todo nosso podcast, a gente pede para os nossos convidados trazerem um objeto que representou na experiência que o nosso convidado teve com o intercâmbio. E até aproveitando aqui, o Renan, ele vai falar sobre como é viver na Irlanda. Então, pedi para o Renan trazer um objeto que é surpresa, que eu não sei que objeto é esse que ele trouxe para falar um pouquinho. Então, Renan, mais uma vez, obrigada pela presença e fica à vontade para apresentar esse objeto aí que representou muito na sua experiência com o intercâmbio. Obrigado, Ari. Me sinto lisonjeado de participar aqui. Obrigado pelo convite. E ainda mais falar de um assunto que eu já falo todos os dias, né? Que sou apaixonado pela Irlanda. Eu trouxe o meu passaporte, que pode parecer um documento... Ver, né? Óbvio, né? Preciso um documento ver, né? simples, né? Sim. Mas qual que é o objetivo dele? Eu trouxe meu passaporte porque foi através dele que eu consegui conhecer o primeiro país fora do Brasil, né? Antes de eu fazer intercâmbio, eu nunca tinha saído do Brasil, só tinha ido para algumas cidades aqui. Então, a partir dele, eu comecei a trabalhar com intercâmbio, que é uma das minhas paixões de hoje. Fiz amizades, conheci culturas maravilhosas, inclusive amizades para a vida toda, com o Maria, o Thiago, vários amigos que eu morei junto, trabalhei. Consegui, né, estar nessa área, igual eu falei, consegui fazer várias viagens, consegui conhecer diversos países pela Europa. E a principal delas é que eu conheci lá a Viviane Auroti, que é minha namorada, né? Ela é minha parceira de vida. Então, todos os nossos projetos a gente está sempre junto. Eu nem vou falar mais nada, senão eu me emociono. Vivi, gente, inclusive para voltar a morar na Irlanda. Sim, muito bom. Eu estava até olhando aqui, gente, o Renan viajou muito. Malta, Bélgica, Amsterdã, a Holanda, né? Claro. Senhora. Caraca! Tem cada uma aí. Gente, não tem nem mais espaço nesse passaporte para carimbo. Você vai ter que tirar outro, tá? Vou. Então tirar outro passaporte para muitas outras viagens que você vai ter daqui para frente, com certeza.
E, gente, né, vocês gostaram, né? Ah, eu vou ter que ficar com óculos aqui, só para representar aqui, né? Ali. Você gostou? Ficou bom? Gostei. Não, mas vamos continuar aqui nosso bate-papo. Mas, gente, como eu comentei aqui, então a gente vai falar sobre como é viver na Irlanda e nada melhor do que o Renan aqui para falar, compartilhar essa experiência, né? Como ele morou 2 anos, ele foi, até falando um pouquinho, ele foi para fazer um programa de estudo com permissão para trabalhar na Irlanda em 2017. E, para quem não sabe, o programa de estudo e trabalho na Irlanda, o tempo, né, máximo que pode ficar são 8 meses na primeira vez que o estudante vai e pode renovar por mais 2 vezes, por isso que o Renan ficou por 2 anos, tá? Então ele renovou por mais 2 vezes, vinculado com a escola, claro, desde que esteja estudando, você pode ficar por 2 anos estudando idiomas. Então, o Renan é a melhor pessoa aqui para compartilhar com a gente, falar bastante sobre a Irlanda e vamos começar com as perguntas, né, Renan? O que te fez, né, decidir abrir mão? E essa pergunta, assim, até eu quero saber, tá? O que te fez abrir mão do seu trabalho de funcionário público no Brasil para ir fazer o intercâmbio no exterior? Na Irlanda, né? Vamos lá. Bom, primeiro que é questão de propósito para mim, sabe? Eu gostava do que eu fazia, onde fui funcionário dos Correios, né? Trabalhava interno nos Correios. Só que eu via que lá não tinha um propósito, assim, eu gosto muito de ajudar outras pessoas, então tudo que eu faço eu estou ajudando alguém. Então, e eu queria buscar essa experiência em outro tipo de trabalho. Então eu resolvi sair, na época eu fiz um estágio da minha faculdade, né, depois que eu saí dos Correios, e já fui para o intercâmbio. E com essa ideia de achar algo que eu me encontrasse no trabalho, sabe? Que eu não sentisse que eu estivesse trabalhando 8 horas por dia, 12 horas por dia, enfim, e que é o que eu faço hoje, né? Que eu faço há 5 anos, eu me encontrei, todo mundo que me conhece sabe. Eu falo que eu nem parece que eu estou trabalhando, eu tô vivendo, eu estou contando minhas experiências, igual eu estou aqui contando para vocês. Então foi isso. E o fato de fazer intercâmbio sempre foi um sonho, meu pai sempre falava isso que ele queria fazer e tal. E eu consegui realizar o sonho dele, né? Então nem vou falar muito, porque senão já... Ai, meu Deus! Mas eu não posso falar de família, Rê, eu falo também não posso. Que dá vontade de chorar. E aí eu fui para lá. Não chora não, senão chora. Não, pode deixar, vou manter firme, que eu sou chorão. E aí eu resolvi, acabei escolhendo a Irlanda. Eu tinha pensado em Austrália. Primeiro, acho que a maioria das pessoas pensam assim, os Estados Unidos, né? Acho que a maioria das pessoas pensam. Aí fui vendo condições e tal, já tinha conseguido me programar bem. E aí acabei escolhendo a Irlanda. Foi para mim assim a melhor decisão da vida, porque a partir de lá eu consegui conhecer diversos lugares na Europa, comecei a trabalhar com intercâmbio, conheci várias pessoas maravilhosas. Então foi isso que me levou, foi respondendo simples, sair da zona de conforto que eu estava aqui no Brasil. Perfeito. É muito bom você falar sobre isso, porque quem está ouvindo, né, assistindo o podcast, deve estar assim, caramba, ele tinha estabilidade, né, era funcionário público, né, e tomou uma decisão assim que e pode ter certeza que muitas pessoas gostariam de fazer isso. Sim, e tem medo de tomar uma decisão dessa, que é o que a gente fala, né? A vida foi feita de risco. Eu uso muito essa frase. A vida foi feita de riscos. Se você não se arrisca, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Sem dúvida. Admirável, Renan. Parabéns. Obrigado. De você ter tomado essa decisão Obrigado, de fazer o intercâmbio. Eu espero que inspire outras pessoas também, né? Porque eu vejo que a limitação muitas vezes está aqui. Que a gente acha que não vai dar conta de sair do emprego e voltar, mas, nossa, a gente descobre um mar. Com certeza. E, Renan, fala um pouquinho que dicas você daria, né, para quem tá indo para a Irlanda, para esse destino Irlanda. Porque eu tenho certeza que muita gente tá ouvindo, né, assistindo esse podcast para saber um pouco mais sobre a Irlanda. Então, que dica que você dá aí para quem tá indo para a Irlanda? Primeiro, assim, no geral, a dica de fazer intercâmbio, né, é se programar. Se tu tem aquilo como objetivo, se é o teu sonho de vida, que era o meu sonho de fazer intercâmbio, se programa uns 2 anos antes, vai guardando dinheiro, o dinheiro que às vezes a gente gasta com alguma besteira, que a gente, sabe, consumisse e tal, vai guardando por mês uma parte por teu sonho, né? Sim. Porque, como eu falo, o intercâmbio me abriu diversas portas que eu inimaginava aqui no Brasil. Às vezes, estava ali sempre gastando meu salário todo mês, comecei a guardar dinheiro para esse projeto. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, dependendo para onde tu vai, tu consegue recuperar uma parte do valor investido, começa a trabalhar de lá, paga teu intercâmbio, enfim, tem diversas possibilidades. As dicas que eu dou, a primeira é essa, se programar. Segundo, escolher com quem tu vai fazer teu intercâmbio. Ou mesmo se tu optar por ir sozinho, fazer muitas pesquisas antes, muitas pesquisas dos países, não custa nada pesquisar, hoje em dia é muito fácil, né, pesquisa no celular, no tablet, enfim, falar, escolhendo a agência, fala com quem avalia a agência, com quem é cliente da agência, com quem já passou pela experiência, porque esse também é um ponto bom daqui, que nós todos já fomos ex-intercambistas, então a gente sabe da experiência, mas como a gente tem bastante clientes que estão para aí, que já estão vivendo lá, eu acho muito importante essa troca de informações, sabe, para tu
chegar o mais próximo da realidade do que tem lá, né? Então essas são as principais dicas que eu dou para quem quer se programar para o intercâmbio. Com certeza. E o que você falou é verdade. Faz toda a diferença, né, Rê? Total. Ter dicas, né? E com quem realmente viveu isso. Exatamente. Faz muita diferença, Qualquer né? serviço, né? A gente fala que quem é ex-intercambista passou por isso, viveu todos os desafios, obstáculos, que é o que a gente sempre fala, que o intercâmbio tem os seus obstáculos, os seus desafios, né? Sim. Então, é muito importante ter a quem recorrer, né? A quem ajudar, a quem sanar as dúvidas, a quem você ter o suporte. Exatamente. Que é o que a gente pontua muito aqui, né, Rê, na Go Ahead Intercâmbios, que faz muita diferença esse contato com o estudante, que a preocupação que a gente tem, principalmente você, com os estudantes, para quem, o intercambista, no caso, você se preocupa muito, vai muito mais além do que apenas vender um curso. Sem dúvida. E essa preocupação que a gente tem, que é o cuidado, né, com o aluno, faz toda a diferença, né, Rê? Então, aproveitando, né, para falar isso também, que é bem importante. E outro ponto bem que eu quero fazer para você, até para compartilhar com o pessoal, que eu acho que é o que muitas pessoas pensam, poxa, mas Irlanda tem muitos brasileiros. Fala um pouquinho sobre o que essas pessoas, os alunos, né, que têm essa visão de ir para a Irlanda porque tem muitos brasileiros, eu vou para lá, mas não quero me misturar com brasileiros. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, primeiramente tem muita gente que acha isso mesmo, mas o que eu indico é fazer uma simples pesquisa dos países que tem mais brasileiros, né, no mundo, fora o Brasil, obviamente. Vocês vão ver que o índice lá da Irlanda é bem menor do que a maioria pensa, né? O que eu vejo muito, por exemplo, tá passeando lá pela Grafton Street, né? Tem um monte de gente falando vários idiomas lá. Tu não percebe, às vezes tem falando inglês, britânico, tá falando russo, tá falando alemão, tu não percebe. Mas uma pessoa falou português, opa, tem brasileiro aqui. Aí tu dá mais uma andada, uns 10 minutos, alguém falou, opa, tem brasileiro. Tu fica na cabeça que tem muito brasileiro, mas se for ver a proporção, é muito menor do que das outras pessoas que estão falando outros idiomas, né? Isso pega na nossa cabeça. O que eu sempre falei, o que eu utilizei muito lá, é que assim, contando a minha experiência, né? É o brasileiro que geralmente ele vai te ajudar nos primeiros dias, ele vai te dar dicas, né? Até porque tem muita gente que vai sem saber falar inglês, então não adianta querer fugir de brasileiros. O brasileiro que vai te arrumar acomodação, vai te indicar para o trabalho que ele já está, que é mais fácil, né? Já é uma indicação de trabalho. Então, o que eu falo assim, o convívio com o brasileiro tem que dividir em duas partes. Tem que ter o convívio inicial, eu acredito que sim, né? Minha opinião, mas também não é 100%, porque senão não faz sentido fazer o intercâmbio para ficar só com brasileiros, né? Então, eu tive esse desafio lá, porque eu cheguei, eu tinha um inglês básico, eu só morei com brasileiros, né? Eu comecei a trabalhar com intercâmbios, foi uma das primeiras experiências lá. Então, quase que 100% do meu dia era com brasileiros, e eu tive que dar um jeito de aprender inglês, né? Fora isso, então o que eu fazia, que é uma dica que eu dou, independente da escola que for estudar, se tiver muitos brasileiros, se não, troca a experiência com o professor. O professor ele nunca vai falar português, primeiro que ele não sabe, segundo que não é permitido nas escolas. Então aproveita o tempo que tu está na escola e fala inglês. E não tenha medo de errar, a gente vai errar, eles erram muito se tu for ver falando, então tipo, troca essa experiência, sabe? Porque eu vejo que tem muita gente que realmente aqui no Brasil tem essa dificuldade, sabe? Eu não quero errar, eu não quero falar. Inclusive eu estudei com professores de inglês de escola aqui do Brasil, enquanto eu estudava lá. No intermediário das escolas. Então eu comecei a pensar, um professor de inglês daqui está no nível intermediário, então é porque ele ainda tem muito a aprender, né? E é aquilo que a gente conversa sobre o nosso nível, que a gente acha, às vezes está até avançado. E o que eu acho de nível assim avançado é quando tu consegue ir numa entrevista de emprego, tu já está com aquela fluência, tu consegue falar o que tu faz no dia a dia, né? E isso daí, para mim, a gente só consegue obter saindo do país, por conta desse preconceito que a gente tem de falar e achar que o nosso colega vai rir da gente porque a gente está falando errado, né? Então acho que isso que nos atrasa aqui, e isso lá a gente chega e fala tudo, até porque a gente tem que resolver as coisas sozinho, né? A gente vai comprar, a gente vai no mercado, enfim. Então essa parte de brasileiros eu acredito que é isso, que tem a parte essencial, mas tem a parte que a gente tem que evitar 100% do tempo, né? Eu, utilizando meu exemplo, era 90% do tempo com brasileiro, eu nunca tive essa dificuldade, mas porque eu busquei outras formas de aprender inglês, né? Porque no início, né, o que a gente fala muito até para os intercambistas, né, ir com a mente aberta, principalmente para quem vai para um programa de longa duração. Ir com essa mente aberta, independente do que for fazer, principalmente no trabalho. Porque é o que a gente fala, a experiência de você conseguir uma oportunidade, né, de trabalho, é importante ir com a mente aberta para trabalhar em qualquer tipo de emprego. E tem muitas pessoas que encaram isso como uma barreira.
de que, não, eu não vou fazer esse tipo de emprego, não vou me sujeitar a fazer esse tipo de emprego. E não é bem por aí, né? É o que a gente fala, a pessoa tá indo para ter uma experiência diferente, tem que mergulhar nessa experiência e pensar que todo trabalho é justo, né? Sem dúvida. Quem tá ali precisa estar ali, faz diferença qualquer tipo de trabalho que a pessoa esteja fazendo ali, então que faz a diferença, né, Rê? Então é importante a gente ressaltar essa questão, né, para as pessoas que estão aqui e pensam, não, acho que a Irlanda não é um destino legal para eu fazer intercâmbio, porque tem muitos brasileiros. Mas como você disse, nem é tantos brasileiros assim como as pessoas imaginam, né? Claro, depende de cada estudante. O estudante tem que fazer o seu intercâmbio ser a melhor experiência da vida dele. É o que a gente sempre pontua muito, né? Faça ser a melhor experiência da sua vida. E só o próprio estudante, o próprio intercambista, para realmente fazer ser a melhor experiência, independente do destino, né? Vai do estudante. Exatamente. Mas ir com a mente aberta, né? Não deixar de ter contatos com pessoas de outras nacionalidades, porque a gente sabe, brasileiro é importantíssimo, principalmente para quem vai em longa duração, porque é o que você disse, o brasileiro é o que indica para vaga de acomodação, vaga de emprego, o brasileiro se ajuda muito, e é o que a gente pontua, né? É bom isso, principalmente você acabou de chegar num país que você não conhece e você ter esse contato, né, se sentir acolhido pelo brasileiro faz diferença. Sustenta, né, faz você continuar seguindo, né, ainda nos seus desafios. Mas não pode deixar de ter contatos com pessoas de outras nacionalidades para o intuito principal, que é aprender o idioma, inglês, não cair em esquecimento, né, Rê? Mas, só para pontuar e complementar, perfeito. Que eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, porque, para quem não sabe, eu fiz intercâmbio também na Irlanda, em Dublin, conheci o Renan lá em Dublin, né, como eu já falei. E, Renan, fala um pouquinho também, como a gente está falando sobre como é viver na Irlanda, sobre questões de acomodação, transporte público, custo de vida. Ótimo. Fala um pouquinho, que eu acho que é bem legal e as pessoas acho que querem saber sobre isso também. Ótimo, até porque eu vejo que é um dos principais receios, né, de quem chega, tem que conseguir acomodação. O que eu sempre indico é assim, se programou, por isso que eu falei de programação, né? Tu pega 2, 4 semanas de acomodação inicial para não ficar tendo que em uma semana achar uma acomodação fixa que tu vai ficar por mais 8 meses. Então essa programação é fundamental. Segundo, não faça o que a maioria dos brasileiros fazem, que o que é? Chegam lá e querem acomodação no centro da cidade. Não que morar no centro é ruim, mas só querem lá ou perto das escolas. Por que eu digo isso? Porque daí todo mundo faz isso e quem é turista que vai para Dublin, são muitos turistas, eles vão para o centro, né? Porque para eles faz mais sentido, eles querem turistar a pé. Mas para quem vai morar por uma longa duração, é ideal morar nos bairros da cidade, né? Vocês conhecem, vocês chegaram e morar um pouco mais afastado do centro, né? Porque tu vai ter um mix de nacionalidades maior, tu vai às vezes morar com uma família irlandesa, tu vai ter mais contato ali com a cultura, né, local, e tu não vai se bater, igual eu digo, com outros brasileiros procurando a mesma acomodação. Então tu acaba tendo uma melhor acomodação, né, com mais qualidade, e pagando menos e estando afastado do centro, né? O que muita gente tem receio disso é do transporte público, que é outro item. Mas, por exemplo, eu falo, dependendo da cidade que tu mora aqui, infelizmente, além do transporte não ser muito bom, né? Às vezes é caro, às vezes não tem segurança e às vezes demora muito. Por exemplo, aqui na região de São Paulo, tu vai para um lugar para o outro que demoraria 1 hora de carro, se tu vai de ônibus, às vezes é 2, 3 horas, tem que trocar de ônibus, às vezes tu passa um calorão dentro do ônibus. Lá eu falo que transporte público é uma maravilha. Então, quem mora afastado do centro, às vezes é 1 hora, 40 minutos, está no centro, vai de Dublin Bus, né, que é em Dublin no caso, ou tu pode ir de Luas também, né, que é tipo um trenzinho que faça dentro da cidade, né, saudade do Luas, que é muito prático, e tu vê dentro desses transportes pessoas de terno, pessoas para qualquer trabalho indo trabalhar assim. Lá é raro ter carro assim em garagem, nem tem garagem, né, é raro ter carro, as famílias têm 1, 2, 3 carros igual eu gosto de ter aqui, né, porque o sistema público lá de transporte é muito bom. Então eu aconselho realmente a abrir mais essa cabeça também e procurar acomodação fora do centro. Já pode até começar a procurar antes também para ver como é que é, né.
né? Já saber onde visitar. Inclusive tem muita acomodação, assim como emprego, que eles não conseguem divulgar. Por exemplo, tem famílias irlandesas que tem 2, 3 quartos para alugar, mas às vezes eles nem indicam, eles não sabem onde. Então tu pode ir conversar com essas pessoas e às vezes tu negocia ali, não, eu preciso ficar 5 meses aqui, 6 meses, podemos. Eles te alugam um quarto, entendeu? Então é ir atrás, igual de emprego, ir atrás dos pubs afastados do centro. Eu sei que a gente quer esse conforto de ficar ali pertinho, mas daí também é aquilo, reclama que tem muito brasileiro ali, mas tu vai procurar onde tem brasileiro, entendeu? Então, então se afasta um pouco do centro, né? Ou talvez vai para uma outra cidade também. Mas eu, não, igual eu te digo, nunca tive problema quanto a isso, sempre morei por ali. A dica que eu dou é essa, é procurar. E ter contato com o brasileiro, porque o brasileiro que vai te indicar, ele vai saber onde é que é, né? Tu vai procurar em Facebook aqui, no Instagram e tal. É daqui, né, que tu vai procurar, tu vai falar em português. Então, essa é a dica que eu dou. Ótimo. E Renan, claro, né? Agora vamos chegar. Olha, acho que todo mundo aqui, ó, tá curioso. Renan, quais os melhores lugares para curtir a noite em Dublin? Nossa, acho que eu até vou fechar esse óculos aí. Eu vou até aqui, ó, peraí, um pouquinho aqui só pra... Agora, você quer colocar o óculos? Eu quero então pra eu entrar no clima aqui. Tá. Porque... Entra no clima pra você falar, porque assim, você Agora é o rei da Dices, né? Então todo mundo quer saber por quê. Então, bora lá, Rê. Conheci diversos lugares lá, diversos lugares mesmo. E eu gostava de ir em alguns lugares específicos, né? Tem gente que não gosta, por exemplo, a Dices. Eu sou apaixonado pela Dices, eu quero voltar lá e ir várias vezes ainda. A Dices é um lugar que tem bastante brasileiro que vai lá, tem bastante latino que vai lá. E justamente era isso que eu gostava, porque lá eu revia meus amigos, eu revia meus clientes lá. Então a gente se encontrava lá, era um público muito legal. Para mim fazia sentido. Porque muita gente diz, tem brasileiro, não vou falar inglês. Mas eu não ia para festa para falar inglês, entendeu? Eu ia lá para me divertir, para ver meus amigos, para beber, enfim. Então eu gostava muito. Dices, River Bar, esses lugares assim, eu achava fantástico. Mas, nossa, como tu morou lá também, tu sabe bem que isso é uma falta grande que eu sinto aqui no Brasil. Tu vai para um lugar, já tem que ir de carro, às vezes é longe, tem que pagar para entrar. Tá chato num lugar, é uma mão na roda para sair no outro. Lá tu vai a pé pros pubs. Não tá legal aqui, tomei uma, não paguei nada para entrar, vai pro outro. Toma mais uma lá, vai pro outro, são tudo perto. Questão de segurança, vai meia-noite, 3 horas da manhã a pé, homem, mulher, enfim. Então, pra mim, nossa, falar de vida noturna lá, eu ia ficar 2 horas aqui, né? Sim, porque tem muito, né? Pra quem não sabe. Muito pub. Só Dublin tem mais de 700 pubs só na cidade. Então, nossa, é muito pub. Se você for avaliar, caraca, né? Inclusive o mais antigo da Irlanda. O The Brazen Head. É isso. Exatamente, Nossa, é o pub mais antigo da Irlanda, então né? É isso. E o The Temple Bar também, que é outro bar, um pub super típico que tem que conhecer, né? Exatamente. Mas então, quem tá se planejando ir pra Irlanda vai conhecer muitos pubs, né? De vida noturna, quem quiser, posso dar umas dicas lá, que tem o rei bastante, da Dice, assim, gente, pode... óbvio, né? Vamos falar com a pessoa certa. E, inclusive, claro, a gente gosta de ir numa festa, uma balada, enfim, onde vocês gostam de ir, mas é bom pro convívio, né? Fazer um networking, às vezes tu consegue um outro tipo de emprego. Eu, como trabalhava com intercâmbio, às vezes eu fazia novos clientes ali, de renovação de visto, ou de alguém que estava no Brasil, mostrava como era a minha vida lá. Então, pra mim, envolve mais do que isso, sabe? É muito diferente do que sair no Brasil aqui, muito diferente pra mim. Então, gostava bastante, era apaixonado, tanto é que eu saía direto lá, né? Eu tava sempre saindo. E de óculos de sol, tá, de gente? Só pra ressaltar, de óculos de sol, né? Óbvio, né? Não pode... É o acessório indispensável do Renan. Era lá, tá, gente? E, Renan, fala um pouquinho... sobre as oportunidades que você teve de conhecer outros países, sobre as suas viagens. Fala aqui, se você costumava viajar, né? Então, conta um pouquinho pra mim qual dos países você mais gostou. Só se tu me permite voltar um ponto que eu esqueci. Claro. Lá, inclusive, é possível assim, não tenho grana nenhuma, acabou, né? Estudante, acabou a grana no meio do mês. Cara, tu vai a pé nos pubs só por entrar. Tu entra de graça, às vezes tem um amigo teu ali que te paga. Verdade, a gente se aproxima muito, né, brasileiro? Eu tenho muito orgulho disso, que os brasileiros se unem bastante nesses destinos e eles te ajudam. Não, depois tu me paga aqui. Então tu pode sair de graça, voltar tranquilo pra casa. E não só isso, né? Você não precisa deixar de ir no lugar com seus amigos. Se você não tem dinheiro, você vai lá e pede uma pint de água, né? Exatamente. A pint, pra quem não sabe, é um copo de 500 ml, super tradicional na Irlanda. E água é de graça, exatamente, né? Então, pede uma pint de água. Você só não vai deixar... divertir, exatamente, de você sair um pouco da sua rotina, né, diária. Perfeito. Inclusive, também tem pessoas que vão em pubs e tudo mais e conseguem emprego no pub.
né? Exatamente. Porque às vezes ele está precisando na hora, a rotatividade é muito alta de estudantes, então tem gente entrando e saindo dos empregos e às vezes não consegue divulgar, então tu vai no pub, acha legal, conversa com o gerente, lá é mais fácil de falar com o gerente do lugar, né? Então já consegue ali. Era só esse ponto que eu queria ressaltar. Muito bom. Não, com certeza, Rê. E aí, então, entrando assim, só para falar sobre as oportunidades que você teve, se você costumava viajar por lá e qual destino que você mais gostou. Nossa, essa é uma parte nesses que eu... 2 anos de Irlanda. Eu adoro, porque quem me conheceu lá sabe que eu viajava muito, eu viajava demais. Eu falo assim, o dinheiro que eu economizei, o dinheiro que eu tô guardando aqui, eu não vou gastar com roupas, enfim, eu vou viajar, que eu quero viver a experiência, porque a viagem ela sempre vai ficar marcada, né? Sim. Eu sempre vou lembrar dos lugares que eu fui. Então eu fazia isso por lá, tanto é que tem a nossa queridinha Ryanair, né? Então uma companhia aérea lá de baixo custo, a gente conseguia ir para vários lugares por 10 euros, 15 euros e de volta, às vezes tinha promoção de 5 euros. Então tu trabalhava 1 hora em qualquer emprego ali, tu já pagava a tua passagem de ida e volta, né? Um negócio assim absurdo. Surreal. Dos países que eu conheci 16 países enquanto eu estive lá, né? Por 2 anos eu conheci 16 países, uma coisa que eu jamais faria aqui do Brasil, que eu não conhecia nem nem o Paraguai eu conhecia aqui, né? Nunca viajei aqui no Brasil. Nem eu. E aí, Bélgica eu achei incrível, dando uns top 3 assim, Bélgica, Holanda e Alemanha. Para mim, a Alemanha foi o que eu mais me admirei, porque tudo funciona lá, tudo funciona. Até falam que é uma população mais fria, enfim, mas tudo é perfeito lá. Eu gostei muito de conhecer, fui para várias cidades lá. Só que o destino que eu mais gostei realmente, que era meu sonho, foi a Grécia. Eu consegui e, nossa, eu até me emocionei quando eu consegui, porque eu pensava muito na Grécia há muito tempo. Eu consegui conhecer 3 ilhas lá e eu vi que foi tudo com relação à programação. Sim. Porque, por exemplo, embora eu saísse muito, igual eu falei lá, eu não ficava ostentando assim, por isso que eu ia nesses lugares, que eram mais baratos, né, para tomar uma pint, enfim. Eu não ficava ostentando muito, indo sempre nos lugares mais caros, comprando roupa cara, porque eu queria viajar, então por isso que eu consegui conhecer tantos países, né. E é o que eu indico fazer, até porque, como tu sabe, lá tem os Bank Holidays, que são os feriados que geralmente são segunda-feira. Então é perfeito para quem quer viajar ao final de semana. Sim. Lá, dependendo do trabalho que tu tá, é muito fácil tu falar, não, eu quero uma folga agora, é muito mais flexível, né? Tu trabalha ali o horário a mais, pega a folga e viaja. Eu tô falando aqui, vendo teu olhinho brilhar, porque eu sei que tu tá lembrando de tudo, né? E até você comentou aqui falando um pouquinho do Bank Holiday, né? Pra quem não sabe, na Irlanda não tem feriado igual aqui no Brasil, que muitas das vezes o feriado é numa terça emenda, ou tem os feriados específicos, né? Igual Dia da Independência aqui do Brasil, Proclamação da República. Lá não existe feriado específico, é simplesmente um Bank Holiday, e que costuma ser nas segundas-feiras. Então, é uma informação bem, bem relevante aqui para comentar com vocês. E a dica perfeita, né? De pegar o Bank Holiday para viajar. Exatamente. Eu, nem perto da Nicole, que trabalha com a gente, né? Nem perto de fazer stories igual que ela faz, não sei fazer direito. Mas todas as viagens que eu fazia muitos stories na época. Então, tá tudo no meu Instagram lá, depois posso passar para vocês. Sim, com certeza. Todos os países que eu conheci tem lá, a acomodação que eu fiquei, onde eu fui, perrengue que passei. Então, quem quiser acompanhar lá, deixei lá, tá salvo lá. Pra eternidade. Maravilha, Rê. E como eu digo aqui, que é tão bom os convidados aqui, que eu tenho vontade, principalmente quando falar de Irlanda, né? De continuar aqui no bate-papo e ficar 1, 2 horas conversando e relembrando, né? Das grandes experiências que a gente viveu e o quanto a gente evoluiu, né? Sim. E até pra gente encerrar, tá, Rê? Fala aqui, pra quem tá planejando o intercâmbio, deixa uma mensagem aqui para essa pessoa que está planejando fazer o intercâmbio na Irlanda. Tá. Vou voltar na questão de programação. Se tu tem o sonho de fazer o intercâmbio, é possível. Primeiro coloca isso na tua cabeça, é possível. Não é impossível, não é só para quem tem muito dinheiro. Até porque quem tem muito dinheiro hoje teve que criar esse dinheiro, né? Então, se tu tem vontade, coloca como meta. Às vezes tu vai num lugar, tu não vai gastar, por quê? Porque tu tem esse objetivo, tu tem o propósito de fazer intercâmbio. Sim. E o destino Irlanda é difícil eu não falar, porque eu sou apaixonado por lá, sou totalmente apaixonado. Todo mundo que me conhece sabe que eu quero voltar para Irlanda, eu quero morar lá, quero conhecer mais cidades de lá. Então, e o recado se planeja e vai. E vai com a Go Ahead, com certeza, né? Fala comigo, óbvio, né, fala gente? com a Nicole, fala com a gente, tudo aí. Esse é um negócio muito legal que eu acho lá, que além de a gente ter experiência, a gente se ajuda muito entre os consultores, entre todo mundo que trabalha lá. Então, independente se vai ser meu cliente, da Nicole, do Vitor, da Michelle, enfim, a gente vai te ajudar. Tem grupos de WhatsApp para ajudar, então, que eu acho muito importante isso também, que já vai trocando uma informação daqui. Sim, com certeza. E o recado é esse, vale muito a pena fazer intercâmbio. Então, vai, é uma experiência de vida, sem dúvida alguma.
Renan, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Então a gente fica por aqui e, claro, para encerrar... Tcharam! Vou pôr o óculos de sol porque eu tenho que encerrar, né, no estilo, né? Isso aí. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast aqui com a visita ilustre do rei da Dices, né, Renan Guimarães. Nos acompanhe aí nas redes sociais, aguarde os próximos podcasts e obrigado mais uma vez, gente. E não deixe de planejamento, não deixe de planejar seu intercâmbio e bora com a Go Ahead. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Rê. Eu que agradeço. Prazer. Ó.